Beleza, então vamos começar a aprender a trabalhar com os erros do nosso código, né? Primeira coisa que a gente vai ter que entender é o conceito de exceção. Quando a gente está escrevendo um código, é comum acontecer algum erro. Com isso, é possível a gente definir um comportamento específico caso esses erros aconteçam. A gente vai aprender quando acontecer um erro, a gente tratar ele, basicamente. Geralmente, a gente tem alguns erros mais específicos que podemos capturar para tratá-los de forma adequada. Um exemplo é o erro de sintaxe. Por exemplo, eu vou declarar uma variável aqui, número, e vou passar o valor 4 para ela, e supondo que eu quero somar com S, string S. Ou seja, são variáveis de dois tipos diferentes, né? Quando a gente rodar, vamos ver o que vai acontecer aqui. O próprio Python avisa para a gente está errado, que tem algum erro. Ele vai avisar que a gente está fazendo algo errado relacionado à operação com tipos diferentes. Aqui, ó. Operador, tipagem de operador não suportada, certo? Além desse, existem vários outros erros específicos. Imaginando que você pede para um usuário preencher um campo com a idade dele e ele escreve por extenso, criando uma exceção. A gente conseguiria dar o devido comportamento para contornar a situação. Beleza, agora vamos ver como é que a gente vai começar a tratar esses erros. A primeira coisa que a gente vai aprender é o bloco básico de try e except, beleza? Para fazer isso no Python, a gente escreve try para criar a exceção, né, com letra minúscula. Try, dois pontos. O try, literalmente, ele tenta fazer algo. Se der algum erro nesse bloco, ele vai para o primeiro exception que preveja esse erro. E para criar esse exception, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos colocar aqui rapidinho, só mostrando que isso aqui vai ser o código. E aqui embaixo, a gente vai escrever except exception. E vamos colocar dois pontos. E aqui também a gente vai colocar como que a gente vai tratar esse erro, né? Código. Quando a gente usa esse exception, ele pega qualquer erro, mas é possível pegar erros mais específicos, como os que vimos antes, colocando o exception. Ele vai executar o bloco except, caso qualquer erro que aconteça, por exemplo. Vamos supor aqui, a gente vai escrever aqui dentro do try, x igual a int input, e a gente vai pedir para o usuário escrever um número, beleza? Caso ele tente executar e der um erro, o que ele vai fazer? Ele vai pular para o except, que a gente vai printar aqui, sei lá, uma mensagenzinha falando deu erro, tá ligado? Deu merda. Aí, ó. Show? O que é isso aqui? Basicamente, o que está acontecendo aqui? Ele tenta, try, né? Ele tenta executar uma linha de código. Se der algum erro, ele manda para o except. Ele printa aqui embaixo. Vamos testar aqui para ver o que vai acontecer. Vamos rodar. Escreva um número, certo? Vou colocar aqui 31. Não deu nada, beleza? Porque não teve erro. Agora, supondo que eu coloque aqui qualquer coisa que não seja o número, o que ele pediu, né? Que é um inteiro. Olha lá. Ele executa o except, falando que deu merda. Ele printa a mensagem, certo? Aí, supondo que a gente queira pegar o erro, que a gente quer informar qual foi o erro. O que a gente faz? A gente coloca aqui, ó, um s erro, pode ser assim mesmo. E aqui a gente vai printar, vamos até formatar aqui para passar esse erro aqui na frente. E falar qual foi o erro. Caso a gente queira ver, né, qual que foi esse erro, a gente pode. Dessa maneira aqui, quando a gente rodar e colocar uma entrada que vai dar erro, ele vai printar na tela qual que é o erro que deu. Tá vendo? Isso aqui a gente usa caso a gente queira, a gente realmente precise ver qual o erro que está dando, certo? Além do except, também existe o else no try. Esse else ele vai definir se um trecho de código vai se funcionar ou não, só que olhando pro try. Se tudo correu bem, aí sim o trecho de código do else vai ser executado. Agora, se tiver dado algum erro, aí ele não executa esse trecho de código.
Para isso, a gente só precisa colocar aqui no final um else e falar o que ele vai ter que fazer caso tudo correr bem. Então, vou colocar aqui, ó, tudo correu bem. Então, só quando tudo no try foi executado sem erros, ele vai printar aquilo ali. Então, sei lá, 12, tudo correu bem. Agora, se eu mandar aqui, ó, 12.4, é float, não é int, então ele não consegue receber. Então, deu errado, não printou. Outra coisa também é o finally. O finally, ele executa de qualquer forma, para ele não tem tempo ruim. Então, se você colocar aqui o finally, ele vai funcionar de qualquer forma. Tem sol ou chuva, eu estou aqui. Se a gente rodar com finally aqui, se eu colocar um 12, um sol em chuva, eu estou aqui. E se eu colocar um 12.4, deu erro, mas ele ainda tá ali, ele ainda funciona. Então, o finally, ele vai funcionar de qualquer forma, independente se deu certo ou errado. Uma coisa que é legal falar é que você pode ter vários excepts aqui, não importa quanto você precisar, porque tem vários outros tipos de erros. Se você quiser um comportamento específico para cada tipo de erro, você pode colocar outros excepts. No caso do else, você pode usar ele sem o finally, você pode usar o finally sem o else, e assim por diante. Você não é obrigado a colocar os dois em todas. Assim como também você pode fazer sem os dois, ou você pode, sei lá, aqui é do jeito que você preferir, do jeito que você precisar de fazer. Sobre os outros tipos de exceptions que tem, na documentação do Python tem esse documento com a hierarquia das exceções. Aqui é só, sei lá, na documentação, você vai em library e você vai achar lá essa hierarquia. Daí, aqui tem todas, literalmente todas que tem ali no Python. Daí, a que a gente está usando é essa aqui, ó. Então, todas essas aqui são sub-ramificações dela. Então, essa aqui vai englobar tudo. Tem essas outras de cima, mas isso aqui eu aconselho ir só depois de você pegar essas aqui todas. Eu vou estar deixando o link disso aqui lá no material do curso. Depois vocês dão uma olhada. Outra coisa também é que é possível você criar suas próprias exceções. A gente não vai estar abordando isso no curso, mas é possível. Essa parte eu aconselho que vocês peguem só depois que vocês estiverem bem com as exceções que já tem, as que já existem. E caso vocês tiverem problema para achar como criar suas próprias exceções, vocês podem pesquisar sobre Raise no Python. Vocês vão acabar achando alguma coisa de criar suas próprias exceções vinculado com ele. Então, vocês vão achar lá. E é isso.